Bora ficar super bem informado sobre as últimas notícias do São Paulo. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre o Tricolor Paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Maratona, segunda-feira, hoje teremos mais um jogo, né? Depois do sábado, onde o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Bragantino num jogo bem ruim. Vamos já projetar esse confronto contra a Inter de Limeira. A gente vai trazer algumas informações importantes do confronto, mas também de bastidores que são bem relevantes também da gente trazer, tá bom? Bora começar falando sobre a escalação do São Paulo. Qual o time que o Zubeldia vai mandar para campo contra a Inter de Limeira? Todos os jogadores à disposição do Zubeldia acabaram viajando para Brasília, porque lá o São Paulo vai fazer a semana de treinamento na capital do Distrito Federal. Todos os jogadores, com exceção de Santilongo, acabaram viajando lá para Brasília, porque nessa segunda-feira tem o jogo, joga na segunda, treina terça e quarta para na quinta-feira jogar contra o Velo Clube. Na quinta-feira à noite, já entrando ali na sexta-feira, o elenco volta, se apresenta na sexta, tem o treino de sábado e enfrenta no domingo o Palmeiras no clássico de domingo. Então é uma maratona aí que o São Paulo vai enfrentar. A tendência, né, é do Zubeldia mandar para campo contra a Inter de Limeira o time principal. Aquele time basicamente que enfrentou o Corinthians, apenas com a exceção do Luciano. Então a expectativa nesse confronto contra a Inter de Limeira é de vermos o Zubeldia mandando os seus principais jogadores. Aquela escalação, entre aspas, ideal para tentar se recuperar na competição. O jogo contra a Inter de Limeira é válido pela primeira rodada. Vocês vão lembrar que aquele confronto foi adiado por conta da estadia do São Paulo nos Estados Unidos. Então até por conta disso que o São Paulo está fazendo meio que essa maratona aí, por conta desse adiamento da partida, tá? Então, hoje, às 9h30, no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, o São Paulo entra em campo contra a Inter de Limeira e precisa garantir os 3 pontos, não só por conta de até adiantar a sua questão em relação à sua vaga no Grupo C, mas também para não se desgarrar tanto lá da frente dos times que estão na disputa pela liderança geral. É um objetivo do São Paulo muito forte de ir para a próxima fase com a melhor campanha. É fato que a derrota contra o Bragantino acabou dificultando as coisas, mas ainda é possível, então é o objetivo da comissão técnica e da diretoria. Sobre a escalação do São Paulo, a tendência é de termos Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco ou até Sabino. Resta ver como que o Alan Franco se recupera ali 48 horas depois da partida. O Enzo Dias volta para a lateral esquerda, a dupla de volantes Alisson e Pablo Maia, o meio-campo Oscar e Lucas Moura, o Caleri lá na frente. Aí tem a grande dúvida: quem é que vai ficar com a vaga de Luciano? Ele que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Bragantino, viajou para Brasília, mas não estará em campo por conta dessa suspensão. E aí, a gente tem alguns cenários que a gente pode trazer. O mais óbvio, talvez, de todos, né? Aquele primeiro nome que a gente imagina para a vaga do Luciano seria o Ferreirinha. Por mais que o Ferreirinha não tenha jogado bem contra o Bragantino e não vem jogando bem também, né? Desde a FC Series, talvez, o melhor jogo que o Ferreirinha fez foi contra o Mirassol, entrando no segundo tempo. Mas começando uma partida, ele ainda não foi bem, também lembrando o confronto contra a Portuguesa. Mas é o óbvio, é a expectativa, é o mais palpável de fato de acabar ficando com essa vaga do Luciano, e aí o Oscar ficaria mais pelo meio e abriria o Ferreirinha ali pelo lado esquerdo. Mas a gente pode confabular outras opções. Será que o Zubeldia será um pouco mais ousado, podemos se dizer assim, e vai colocar o André Silva para jogar com o Caleri? O André Silva pode fazer essa função de segundo atacante, pode até fazer bem, ele pode se encaixar com o Caleri. Será que é um momento? O André também que tem feito alguns bons jogos com a camisa do São Paulo. Acho difícil, mas será que pintaria o Rian Francisco? Acho que seria até uma alternativa interessante, mas o Zubeldia tem toda essa questão de hierarquia, acho difícil até ele. E o Matheus Alves, por que não? Né? O Matheus Alves também poderia ser uma opção, um meia centralizado, mas acho esses dois um pouco mais difícil, dado o retrospecto do Zubeldia em relação a essa hierarquia que ele tanto preza dentro do elenco do São Paulo. Então, acho que essas são as opções que a gente tem.
sendo a do Ferreirinha e no máximo, sendo mais ousado, o André Silva para o time titular, mas quem sabe o Zubeldia acabe surpreendendo. Uma outra opção, menos viável ainda, seria uma mudança de esquema. Será que sem o Luciano, o Zubeldia poderia apostar num 3 zagueiros? Ou com 3 volantes? Seria algumas alternativas também, mas o mais provável mesmo é da entrada do Ferreirinha. Inclusive, eu queria saber da sua opinião. Quem você tentaria ir para esse jogo na vaga do Luciano? Eu vou ser sincero, Alexander, tentaria uma mudança de esquema ou o Rian Francisco para testar. Aproveitar esse jogo contra a Inter de Limeira para fazer teste mesmo, sabe? Acho que seria interessante, eu iria por essas duas vias aí. Ou eu botava o Rian Francisco para jogar desde o início, vai lá moleque, arrebenta, ou eu faria uma mudança de esquema ali, quem sabe, para 3 zagueiros para entender como que funcionaria a dinâmica desse time. Mas queria muito ouvir também a sua opinião sobre essa situação. Bora continuar trazendo mais algumas informações. Luciano suspenso, como a gente já trouxe. Santiago Longo, a tendência nessa semana o jogador resolver as suas questões com o São Paulo, acabar rescindindo esse contrato de empréstimo que tem validade até o dia 29 de agosto e retornar para o Belgrano. As conversas já estão muito bem avançadas, já há uma vontade muito grande do clube argentino de ter o seu capitão de volta ao time e o próprio Santi, ele queria, ter oportunidades, ele queria entender neste início de temporada como seria esse cenário dele no São Paulo. Ele terminou em baixa na temporada passada, jogou muito pouco, e aí ele esperava na pré-temporada, começando do zero, que ele poderia ter mais oportunidades com o Zubeldia, o que acabou não acontecendo. Até o próprio Zubeldia falou em entrevista, meio que também já dando a entender que o atleta seria uma opção. O Zubeldia tem falado, e acho que isso é bem legal, ele tem falado com os atletas, hoje o seu cenário é esse. Você vai ser uma terceira, quarta, quinta opção dentro do seu setor. O que você pode fazer é ficar, brigar por espaço, correr, me demonstrar no dia a dia que você pode acabar indo para jogo, ou você pode buscar minutos em um outro clube, deixo a seu critério escolher, mas o seu cenário dentro do meu time é esse aqui, e aí basta o atleta querer ou não ter mais oportunidades, buscar dentro do dia a dia ou ir para um outro clube. O Santi, após essa conversa, ele meio que entendeu que ficaria difícil num período tão curto, até agosto, dele convencer o Zubeldia a pronto de ser comprado depois pelo São Paulo. Então, na visão do staff do atleta e do próprio jogador, seria mais interessante, mais vantajoso para ele voltar 2 casinhas e ser jogador do Belgrano novamente, que é o único local que ele jogou, o local que ele conhece, que ele é prestigiado, que ele tem experiência. Então o Santi deve confirmar nesta semana o seu retorno ao Belgrano. Não deve fazer parte dos planos do São Paulo durante essa temporada. Inclusive, essa informação a gente trouxe com exclusividade da saída do Santi. Depois o Gabriel Sá trouxe que conversou com colegas argentinos lá e que era o Belgrano, mas os membros já souberam um pouco antes no canal que eu falei que o Santi Longo não fazia parte dos planos e que a saída dele ainda nessa janela era uma questão de tempo. Somente os membros que acabaram sabendo dessa notícia, inclusive, nessa segunda-feira teria uma live com os meus membros, mas por conta do jogo, essa live foi para quarta-feira. A gente conversou lá no nosso grupinho de WhatsApp, lá no Plano Mundial 2005, que você pode conhecer aqui no meu canal do YouTube. Você vai lá, Plano Mundial 2005, tem lá o link do canal quando você faz a assinatura do plano, e aí você já se redireciona lá para o nosso grupinho do WhatsApp, que está cada vez mais divertido, está cada vez mais legal. Não só o bate-papo, mas eu tiro todas as dúvidas da galera 24 horas por dia, e a gente está fortalecendo ali a nossa comunidade, além das lives que a gente tem e dos vídeos exclusivos também para membros, Pra gente fechar o vídeo de hoje, bora falar sobre Patrick Lanza, o lateral esquerdo que não terá mais rodagem com o técnico Zubeldia, pelo menos neste momento, O Zubeldia foi bem taxativo em relação à situação do Patrick. Olha, Patrick, seguinte, o Wendel tá chegando, o Enzo Dias chegou chegando, você teve as suas oportunidades aí, mas hoje você vai ser a terceira opção aqui na lateral. Deixo a seu critério. Ou você fica aqui sendo o terceiro lateral, só que você me demonstra que você realmente está querendo evoluir, que você está trabalhando duro no dia a dia, que você vai buscar espaço e também aprender com esses 2 jogadores a evoluir na carreira, ou você pode
ser emprestado por outro clube, buscar essa minutagem, buscar jogos em um outro clube. O Zubeldia já fui bem sincero para o Patrick nessa situação. Acredito eu, né, em um estágio inicial do que a gente conversou com algumas pessoas, é do Patrick de fato buscar essa experiência fora do clube, a tendência dele ser emprestado para ganhar rodagem, para ganhar minutos, para ganhar experiência dentro do campo, para que depois ali, quem sabe, em 2026 ele volte mais maduro, até quem sabe num destaque em uma equipe de Série A ou Série B, e aí assim ele vai poder começar a ter mais minutos dentro do São Paulo. Essa seria uma ideia inicial da direção do clube. O próprio staff também está avaliando também possibilidades, quer entender como é que está essa situação do Patrick no mercado. Será que o empréstimo para um clube do exterior pode ser vantajoso? A depender do cenário. Equipes da Série A e B já fizeram algumas sondagens. Se fizerem propostas oficiais, o staff vai dar uma avaliada para entender, de fato, ter uma gama de opções e fazer uma avaliação. Olha, o clube A, o clube B, o clube C, o clube D querem. Os clubes são nesse quesito. Ou a gente fica no São Paulo, o que a gente vai dialogar, o que a gente vai achar melhor para o Patrick. É mais ou menos nesse sentido que o staff já tem começado a confabular e trabalhar para o futuro do Patrick, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Recadinho final, hoje tem live, tá? Pré-jogo, o jogo é às 9h30 lá em Brasília. Então, 8 horas da noite a gente vai estar aqui ao vivo no meu canal pra gente trazer um pouquinho desse pré-jogo, esquenta, escalação, notícias iniciais. Vamos falar bastante sobre o confronto, aquele bate-papo que a gente sempre faz no pré-jogo. Convido você, tá? A trazer os seus amigos pra cá também, pra gente fazer um pré-jogo bem bacana. Eu sempre bato papo ali com a galera e é bem divertido. Você sempre traz a sua opinião aí sobre a partida e sobre as escalações também contra o Bragantino, inclusive deu o que falar. Tá bom? Um abraço pra todo mundo, bom jogo, boa semana, boa segunda-feira. Tem vídeo todo dia aqui no canal a partir das 7 horas, tá bom? Um abraço pra todo mundo, se cuidem, tchau, tchau.